primeira, vamos aí para mais uma mentoria premium, dessa vez aí com termometria e dilatação, né? Assuntos de física. E vou estar sanando algumas dúvidas aí para vocês, principalmente sobre a questão de montagem de escalas, tal, se muita gente tem dúvida. Então, vamos lá para a primeira questão. Na primeira questão, pessoal, eu quis trazer justamente isso, certo? De você conseguir montar a sua escala. Vocês vão ver também que vai ter outra questão sobre isso. Mas eu vou estar dando todas as dicas para vocês fazerem isso da melhor maneira possível, tranquilo? Então vamos lá. Um médico criou sua própria escala de temperatura para classificar a febre de seus pacientes em 5 níveis, de acordo com o quadro. Aí ele coloca aqui o nível e a classificação, né, de acordo com o nível. A relação entre as temperaturas de um paciente febril e o nível de febre, segundo a classificação desse método, segue um padrão linear e está representada no gráfico. O paciente teve sua temperatura corporal medida, obtendo-se o valor de 40,5 graus. Segundo a classificação criada pelo médico citado, a febre desse paciente será classificada como, certo? Então, ou seja, ele quer saber como essa temperatura aqui de 40,5 graus está representada nessa classificação aqui, tranquilo? Então, pessoal, basicamente o que aconteceu? A gente tem um médico, né, que ele quis criar a sua escala, a sua própria escala. Como é que funciona isso? Por exemplo, eu vou explicar primeiro como é que funciona essa questão da construção e depois explico nessa questão como é que se dá esse processo, certo? Então vamos lá. Por exemplo, eu vou criar aqui uma escala para gente, certo? Chamada escala potita, escala P aqui, ó. Escala potita, tranquilo? E vamos supor, essa escala potita aqui, eu quero que minha máxima temperatura seja 50 e a mínima 20, por exemplo, certo? E aqui no meio a gente sempre coloca aquela temperatura entre essas que a gente vai querer achar, certo? Então vou colocar uma incógnita qualquer, vamos colocar aqui x, certo? E depois a gente pega uma escala que a gente quer comparar com a escala potita. No caso, uma das mais usadas vai ser a escala Celsius, certo? Em que a gente tem aqui o máximo que é 100 e o mínimo que é 0, certo? E aqui no meio a gente chama de C, né? Por que C, Felipe? Por que C? Porque é a incógnita que remete a gente de Celsius, a temperatura em Celsius. Então a gente usa C, certo? Eu vou colocar aqui a escala Celsius, certo? Então como é que eu comparo? Como é que eu sei qual essa temperatura X vai valer na escala, quanto essa temperatura X vai valer na escala Celsius? É só eu fazer a parte sobre o todo, certo? Então quem é a parte? A parte é essa menorzinha aqui. Como é que a gente faz para fazer, por exemplo, a variação de x até 20? Como é que a gente faz para calcular essa variação? A gente pega o maior menos o menor, né? Então vou colocar aqui x menos 20, que é a minha parte, sobre o meu todo, que é quem? De 50 menos 20, né? 50 menos 20, que vai dar 30. Já vou colocar aqui direto. Isso vai ser igual a quem? A C, que é a correspondente em Celsius menos 0. C menos 0 é C, sobre 100 menos 0, que é de 100. Então, aqui, perceba que eu cheguei aqui numa equação que eu consigo, a partir de uma certa temperatura na escala Potito, de uma certa temperatura na escala Celsius, eu consigo achar a correspondente dela, você está entendendo? Então, sempre quando a gente quiser, quando estiver falando a questão, fulaninho criou sua escala, não sei o que, vocês têm que saber usar esse método. Porém, é o que a gente vai vir aqui ver aqui na questão, nem sempre a escala que, por exemplo, que a gente vai criar, quando a gente for para correspondente, por exemplo, uma escala famosa, seja ela Celsius, por exemplo, ela tem que ir de 100 até 0, tá entendendo? Ela pode ir de 100, ela pode ir de, por exemplo, de 40 até 100. Então a gente tem que ver isso de acordo também com o gráfico. Quando a questão não dá gráfico, normalmente é desse jeito que eu mostrei para vocês, certo? Quando a questão dá gráfico, a gente vai fazer logo a leitura desse gráfico, certo? Então vamos lá. Ele quer achar a correspondente quando a temperatura for aqui, ó, 40,5 graus, certo? Então ele vai ter aqui um correspondente no eixo X aqui, né? Vou chamar aqui de N, tranquilo? Então como é que a gente vai fazer esse cálculo? Perceba aqui, pelo gráfico, ó, perceba o gráfico formado, esse gráfico linear aqui. A temperatura na escala Celsius ela só varia de 42, de 37 a 42. Então, justamente isso, eu não posso fazer, como eu estava fazendo aquela análise de 0 até 100, porque na minha variação, em relação ao que o médico usa, né, o nível, para ele poder medir essa questão da febre do paciente, só vai de 37 até 42 graus, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente, por exemplo, eu vou começar fazendo análise da escala de nível
que o médico utilizou. Ou seja, eu vou fazer a parte, quem é a parte? Esse carinha aqui, ó, sobre o todo, que vai de 1 até 5. Ou seja, a parte é de n menos 1 sobre o todo, que é de 5 menos 1, né? Para eu poder saber quanto vale essa base aqui, ó. 5 menos 1, 4. Certo? Isso tudo vai ter que ser igual a quem? A parte, de novo, que é de 40,5 menos 37, sobre o todo. Quem é que é meu todo? 42 menos 37, né? Que vai dar 5. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos desenvolver isso aqui. Eu vou passar esse 4 multiplicando para lá, certo? Então, vai ficar com n menos 1. Vai ser igual a 40,5 menos 37 vai dar 3,5. 3,5 vezes 4 dividido por 5, né? Então, eu sei que 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 5 é 20, né? Só que é 0,5 é 2. Então, eu vou ficar com 14, certo? Então, vou ficar aqui com n menos 1 é igual a 14 dividido por 5. O dobro de 14 é 28. 28 voltando uma casa é 2,8. Então, 14 dividido por 5 é 2,8. Então, fico aqui com n menos 1 é igual a 2,8, certo? Então, n é igual a, bota esse 1 somando para lá, né? 2,8 mais 1. Então, eu vou ter que o meu n aqui, vale 3,8, certo? Então, a classificação, que é aqui, ó, como é que esse paciente será classificado, certo? Praticamente, né, a gente vai dizer que ele vai estar aqui entre alta e preocupante, certo? Então, a gente vai procurar a correspondente, né? Porque 3,8 está entre 3 e 4. Então, letra A, né, pessoal? Então, pessoal, para vocês ficarem ligados justamente nessa questão, se ele vai dar um gráfico ou se ele não vai dar, ele só vai falar, por exemplo, que uma certa escala, exemplo, a escala Potita foi criada com base na escala Celsius. Então, vocês usam daquele outro jeito, né? Fazendo análise da escala completa. Tranquilo? Então, vamos lá para a questão número 2. Então, vamos lá, pessoal. Questão número 2. A temperatura de conservação indicada pelos fabricantes de vacina é um fator fundamental para a manutenção da qualidade do produto. A vacina AstraZeneca, por exemplo, requer uma temperatura de conservação que esteja entre 2 graus Celsius e 8 graus Celsius. Um termômetro graduado na escala Fahrenheit foi utilizado para aferir as temperaturas de dose dessa vacina acondicionadas em 4 caixas térmicas numeradas de 1, 2, 3 e 4, medindo respectivamente os valores. Aí ele vai dar aqui os valores da temperatura de cada caixa, certo? Assinale a opção que corresponde às caixas cujas doses de vacina não estão mantidas à temperatura adequada, certo? Ou seja, a gente sabe que tem que ficar entre 2 graus Celsius e 8 graus Celsius, certo? Só que a temperatura das caixas está em graus Celsius? Não está, está em Fahrenheit. Então, o que é que a gente vai precisar ver? Vai precisar pegar essas duas temperaturas que ele deu para a gente e ver quanto elas valem em Fahrenheit, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer justamente usando aquela fórmula da termometria que todo mundo tinha aprendido, né? Que é o quê? Que a temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tranquilo? Então, eu vou pegar primeiro e vou fazer para 2 graus Celsius, certo? Vamos fazer de verde para 2 graus Celsius, depois a gente muda a cor para 8 graus. Então, para 2 graus Celsius, a gente vai ter o quê? 2 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Concordam? Passo 9 multiplicando, fico com 18 sobre 5 é igual a F menos 32. 18 dividido por 5 é 3,6, certo? Então, eu fico com F menos 32 é igual a 3,6. F vai ser igual a quem? A 32 mais 3,6. Então, isso vai dar de 35,6 Fahrenheit, certo? Isso aqui é o mínimo, certo? Que pode acontecer da temperatura mínima que essa caixa tem que estar. Então, a gente já encontrou aqui a primeira temperatura. Vou botar aqui, ó, primeira temperatura. Temperatura, certo? Vamos botar a setinha aqui e marcar ela para a gente não perder depois, tranquilo? Vou pegar aqui agora outra cor para a gente ver a máxima, né? A gente sabe que ele falou que tem que estar entre 2 graus e 8 graus, então a máxima vai ser de 8 graus. Então vamos calcular aqui para 8 graus Celsius, certo? Vamos lá.
8 sobre 5. Lembrando que eu só estou pegando aqui essa fórmula onde tem C, que é Celsius. Eu boto a temperatura em Celsius, então estou colocando aqui 8, certo? 8 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Vou passar o 9 multiplicando de novo. 9 vezes 8, 72. 72 dividido por 5 é igual a F menos 32. 72 dividido por 5 vai ser 14,4. Então, F menos 32 vai ser igual a 14,4. Então, meu F vai ser igual a 32 mais 14,4, que vai dar 46,4 graus Fahrenheit, né? Ou seja, essa aqui é o máximo, certo? É o máximo. Então, bora botar aqui, segunda temperatura, né? Segunda temperatura. Segunda temperatura aqui, essa aqui, ó, 46,4 Fahrenheit, né? Então agora a gente vai fazer justamente as análises da caixa 1, 2, 3 e 4. A primeira caixa está em 37,4 graus Fahrenheit. Perceba que o mínimo é 35, então ela está correta. A segunda, 44,6 graus, né? Está correta também. A terceira, 41 graus Fahrenheit. Está entre as duas, está entre a primeira e a segunda temperatura, está correta também. E a quarta está em 51,8 graus Fahrenheit, ou seja, ela passou o máximo permitido. Então a gente vai marcar aqui a alternativa letra A, né? Ela já não está dentro das temperaturas que a gente achou, das temperaturas de conservação, né? Então se ela passou, ela já vai alterar aí os compostos da vacina, né? Então a gente já marca aí a alternativa letra A, que ela não está dentro do pedido pela questão, tranquilo? Então vamos lá para a terceira questão. Então vamos lá, pessoal. Terceira questão, uma questão aqui de dilatação. Vamos lá para ela. Em um equipamento industrial, um anel de alumínio deve ser encaixado em um cano, como mostrado na figura abaixo. Ou seja, está indicando o que? Essa setinha aqui está indicando que o anel, né, vai na direção do cano aqui. Entretanto, a temperatura inicial de 20 graus Celsius, o diâmetro externo do cano interno do anel são iguais, 30 e 30. Ou seja, quando ele tentar botar esse anel aqui, vai ser justamente igual à mesma posição do que essa base aqui desse cilindro, né? Ou seja, um não vai conseguir atravessar o outro, o anel não vai conseguir passar. O que possibilita o encaixe. O anel é, então, aquecido para que ele dilate, até que seu diâmetro fique 0,5 milímetros maior, de forma a permitir o encaixe. Nesse contexto, a temperatura final do anel em graus Celsius que proporcionou essa dilatação é de aproximadamente, ou seja, ele quer saber qual foi a temperatura, né, que esse cara teve que colocar nesse O-ring para poder conseguir chegar nessa dilatação aqui, né? Aí ele dá para a gente aqui o coeficiente de dilatação linear do alumínio, tranquilo? Então vamos lá. A gente vai pegar aqui a variação de comprimento, né? É igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente, certo? Vezes o delta θ, que é justamente a variação de temperatura. Sendo que esse meu delta θ, o que é esse delta θ? O θ final, temperatura final, menos o θ inicial, né? Certo? Variação de temperatura e variação de qualquer coisa é sempre o final menos o inicial. Então vamos lá. Qual é justamente essa variação de comprimento que a gente teve? Foi esse carinha aqui, né? Que é de 0,5 milímetros. Tranquilo? Como ele quer isolar o delta θ, para poder a gente pegar o θ final, eu vou já fazer isso aqui. Ou seja, eu vou pegar o comprimento inicial e o coeficiente de dilatação e vou passar dividindo aqui já, ó. Comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação. Isso tudo é igual a θf vezes θ inicial. Tranquilo? Menos θ inicial. Tranquilo? Então vamos lá. Tem o que? O meu θ final. Aí eu pego agora o θ inicial e passo um ano. É igual a 0,5 milímetros. Certo? Dividido pelo comprimento inicial, que era de 30 centímetros, certo? Eu vou botar em milímetros, visto que a gente está falando uma divisão, eu posso depois cortar aqui essa questão de milímetro, corto milímetro com milímetro, né? Então, vou colocar 30 centímetros equivale a 300 milímetros, tranquilo? Botar até aqui, ó, milímetros, vezes o coeficiente, que é de 25 vezes 10 a menos 6. Isso tudo mais o teto inicial, né? Que eu peguei esse menos que estava aqui e passei para lá mais. Então, mais a temperatura inicial.
que ele diz pra gente que é de 20 graus Celsius, ó. Mais 20. Tranquilo? Então eu vou continuar aqui em cima pra gente, ó. Vamos lá. Esse 0,5 milímetros eu vou representar por 5 vezes 10 a menos 1 milímetros. Só para facilitar a visualização da gente, certo? Então, 5 vezes 10 a menos 1 sobre 300 milímetros pode ser escrito como 3 vezes 10 ao quadrado. Concordo? Eu já cortei milímetro com milímetro aqui, ó. Tranquilo? E vezes 25 vezes 10 a menos 6. Isso tudo mais 20 graus Celsius. Concordam? Certo? Então vamos lá. Eu vou chegar aqui, ó. Vou cortar 5 com 25. Vou ficar com 5 aqui. Certo? 10 ao quadrado e 10 a sexta eu fico com 10 a menos 4. Concordam? Então, vou ficar aqui pra gente com 10 a menos 4 aqui embaixo. E eu tenho esse 10 a menos 1, né? Então, 10 a menos 4 ele sobe positivo. Fica 10 ao quarto vezes 10 a menos 1 sobre 3 vezes 5. Opa. Mais 20 graus, né? Então, fico 10 a terceira, né? Que é 1000 sobre 15 mais 20 graus, certo? Então, vamos lá. Esse carinha aqui, quando você resolver, ele vai dar aproximadamente 87 graus Celsius. Tranquilo? Então a gente fica aqui com letra D. Prestem também sempre atenção, porque às vezes a questão pode dar informação dos dois. E você, por exemplo, ter que ver a necessidade de dilatar ou cilindro ou orine, né? Tem muita questão, principalmente teórica, que faz desse tipo. Tranquilo? Espero que tenha entendido. Então vamos lá para a quarta questão agora. Então vamos lá, pessoal. Questão 4. Primeira coisa, antes da gente entrar nessa questão 4, eu quero falar para vocês o seguinte. Cada metal ele tem seu coeficiente de dilatação, certo? Então, por exemplo, se a gente não estiver falando do mesmo metal, quando a gente expor a mesma temperatura, metais diferentes eles vão se dilatar de formas diferentes, devido a terem dilatações lineares, volumétricas, dependendo do qual tipo de questão a gente for tratar, né? Diferentes. Tá? Então, ele vai ter uma dilatação térmica diferente, né? Então vamos lá. Um estudante de física mediu o comprimento de uma haste de latão. Opa! Com uma fita métrica de aço, estando ambos inicialmente na temperatura de 25 graus. O resultado desta medição é de 100 centímetros. Sabendo que o coeficiente de dilatação térmica linear do latão aí ele já dá aqui o coeficiente, né? E o coeficiente de dilatação térmica linear do aço aí ele dá do aço também. A diferença entre os comprimentos da haste do latão e da fita, quando ambas encontram-se a menos 15 graus Celsius, ou seja, resumir aqui para vocês. Ele está na temperatura de 25 graus, pega uma fita métrica, certo? E vai medir justamente essa questão da haste do latão. Então ele iguala o latão com 100 centímetros na fita métrica, certo? Aí depois ele pergunta, quanto essa fita vai ter de comprimento a 15 graus e quanto essa haste de latão vai ter de comprimento a 15 graus, certo? Para a gente medir. Dado que a 25 graus, as duas ambas têm 100 centímetros, certo? E depois ele pede para a gente ver qual foi a diferença que a gente encontrou de comprimento entre essas duas, tranquilo? Então é justamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Vou colocar aqui a variação do latão, certo? A variação do latão, ó, vai ser igual a comprimento inicial, certo? Vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura, né? Então, a variação de comprimento vai ser igual a comprimento inicial de ambos, que era 100 centímetros, vezes o coeficiente de dilatação do latão, que é de 20 vezes 10 a menos 6, né? Vezes a variação de temperatura, que é final, menos 15, menos inicial. Então, fica com menos 15, menos 25. Menos 15, menos 25, certo? Que vai ser menos 40. Então, aí como é que eu vou fazer isso agora? Perceba que eu tenho 10 elevado a menos 6, né? Eu vou cortar aqui, ó, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3 e 10 a menos 2. Concordam? Então, sobrou 2
vezes menos 4. Então, a variação do comprimento que eu vou ter vai ser de menos 8 vezes 10 a menos 2. Tranquilo? Isso aqui para o latão. Latão. Tranquilo? Agora vamos fazer o do aço. Vamos fazer o do aço aqui com vermelho. Vou até colocar aqui mais claro o aço. Certo? Variação do comprimento vai ser igual ao comprimento inicial do aço, que também era 100, vezes o coeficiente de dilatação do aço, que ele deu para a gente que era de 10 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que também era de menos 40, certo? Essas contas, vocês podem comparar uma com a outra aqui, só muda que a gente vai multiplicar por 2. Então, vai dar a mesma resposta, só que dividir por 2, né? Menos 8 dividido por 2, a resposta vai ser menos 4. Menos 4 vezes 10 a menos 2. Então, se eu quero saber a variação de comprimento do juiz, quanto mudou do aço para o latão, é só fazer, né, aqui a variação, justamente a variação de comprimento entre um e outro. Então, vamos botar aqui, por exemplo, comprimento do aço menos o comprimento do latão, certo? Então, comprimento do aço é de menos 4 vezes 10 a menos 2, a variação do comprimento, né? Menos 8 vezes 10 a menos 2. Tranquilo? Então, menos 4 vezes 10 a menos 2 é menos com menos dá mais, né? Então, vamos botar aqui, ó, menos 4 vezes 10 a menos 2 mais 8 vezes 10 a menos 2. Então, vou ter aqui quanto? 4 vezes 10 a menos 2. Tranquilo. Aí a gente vem para as alternativas agora. Tem alguma resposta? Não tem. Por quê? Porque ele está dando para a gente ali a unidade nas alternativas. Ó, perceba, metros, centímetros, milímetros aqui. Então, essa resposta que a gente teve foi em quê? Qual a unidade que ela estava? Aí é só você, se você não colocar a unidade, só você voltar para a questão e ver qual é a unidade que está o comprimento que foi dado. Ou seja, para a gente foi dado aqui em centímetro. Ó. Então, a minha unidade que eu vou ter aqui é justamente centímetro. Certo? Então, eu vou pegar aquela velha tabelinha de metro, decímetro, centímetro e milímetro. Certo? Perceba que eu tenho 4 vezes 10 a menos 2 centímetros. Não está aqui, ó. Essa aqui não bate. Só que eu tenho em metro, né? Aí a gente vai ver se vai bater. Para eu transformar de centímetro para metro, eu tenho que dividir quantas vezes por 10? Divido uma vez por 10, divido duas vezes por 10, certo? Dividindo isso aqui por 10, a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2, né? Então, fica 4 vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 2. Então, vou ficar aqui com 4 vezes 10 a menos 4. Chegando aí na alternativa, letra A. Tranquilo, pessoal? Então, espero que tenham entendido. Então, vamos lá para a quinta questão. Então vamos lá, pessoal. Quinta questão. Na ponte Rio-Niterói, há a abertura chamada juntas de dilatação, que tem a função de acomodar a movimentação das estruturas devido às variações de temperatura. De acordo com a empresa que administra a ponte, no trecho sobre a Baía de Guanabara, as juntas de dilatação existem a cada 400 metros, com cerca de 12 centímetros de abertura quando a temperatura está a 25 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do material que compõe a estrutura da ponte é de 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius, a máxima temperatura que o trecho da ponte sobre a Baía de Guanabara pode atingir sem que suas partes se comprimam umas com as outras é. Ou seja, ele quer saber justamente essa temperatura final para que a dilatação seja máxima, a dilatação seja de 12 centímetros. E antes da gente fazer esse cálculo, eu quero explicar uma coisa muito importante para vocês, certo? Quando a gente fala dessa questão de dilatação, por exemplo, em pontes, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Como se a gente tivesse várias estruturas, certo? Que se ligam através dessas juntas de dilatação. Vou colocar aqui outra, ó, e outra também, certo? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, minha cor verde para representar a junta de dilatação. Ó. A junta de dilatação, certo? Então, o que é que acontece? Cada junta dessa aqui, ó, vai ter 12 centímetros, certo? 12 centímetros. Só que o que tem que ser entendido quando a gente faz uma questão desse tipo é que um mesmo bloco desse, ele dilata 12 centímetros. Só que ele não dilata 12 centímetros só para um lado. Ou seja, ele não dilata só nessa direção. Ele dilata, vamos supor, 6 para a esquerda e 6 para a direita, certo? Ou seja, deixa eu só apagar esse de roxo aqui para melhorar para a gente. Eu vou pegar aqui, ó, e vou dilatar metade disso aqui, certo? 6 centímetros. E do outro lado ele vai dilatar também até a metade, mais ou menos. 6 centímetros. E para fechar os 12 centímetros, Felipe, quem queria dilatar? Aí a gente justamente iria para o bloco adjacente a ele, né?
esse bloco também dilata 6 para lá e 6 para cá, e assim por diante. Então, é sempre vocês ficarem é sempre importante vocês ficarem ligados nisso, porque isso já foi pegadinha de questões também que o pessoal faz nesse tipo de questão quando envolve, por exemplo, pontos, né? Que é mais comum a gente ver essas juntas de dilatação, certo? Então vamos lá fazer o cálculo agora. Ele quer saber quanto é essa temperatura final, né? Quer saber isso aqui. Então, a variação de comprimento é igual ao comprimento inicial, né? Vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura, né? Que eu vou colocar aqui o ΔF menos ΔI, tranquilo? E ele dá aqui para a gente, por exemplo, cada bloco tem 400 metros, certo? Ele não fala com a palavra bloco, mas perceba que cada junta existe a cada 400 metros. Então, deu 400 metros uma junta, 400 metros outra junta. Então, a gente vai ter a formação desse bloco, né? Que eu chamo de bloco, tranquilo? Então, variação de comprimento vai ser justamente o quanto ela vai se dilatar, né? Vamos ter aqui 12 centímetros, certo? 12 centímetros. Eu já vou transformar para metro, tendo em vista que o outro comprimento também está em metro. Então, eu vou multiplicar já aqui por 10 a menos 2, certo? É igual ao comprimento inicial, que é de 400 metros, vezes o coeficiente de dilatação, que ele disse para a gente aqui que é de 1,2 vezes 10 a menos 5, vezes a variação da temperatura, né? Que a gente só tem a inicial, certo? Então, ΔF menos 25. Tranquilo? Vou passar tudo dividindo. 12 vezes 10 a menos 2, dividido por 400, vezes 1,2, vezes 10 a menos 5. Isso tudo é igual a ΔF menos 25, certo? Como é que eu vou resolver isso aqui, Felipe? Primeiramente, eu vou representar esse 12, esse 1,2 vezes 10 a menos 5 por 12 vezes 10 a menos 6. Tranquilo? Por quê? Porque perceba que no numerador eu tenho 12. Então, para facilitar cortar 12 com 12, eu vou fazer isso, certo? Fazer isso. Então, corto 12 com 12, né? Fico aqui com 10 a menos 6, certo? 10 a menos 6, ele está negativo embaixo, ele sobe positivo, certo? Então, vou ficar aqui com 10 a menos 2 vezes 10 a sexta. E vou deixar dividido aqui, ó, em vez de 400, vou colocar 10 ao quadrado, certo? Tranquilo? E vou igualar isso tudo ao meu ΔF menos 25, ok? Vou puxar aqui a continuação da resolução para cá, ó. Tranquilo? 10 ao quadrado vezes 10, 10 a menos 2, desculpa, vezes 10 a sexta, vai dar quanto? 10 a quarta, né? Isso tudo dividido por quanto? Por 4 vezes 10 ao quadrado, né? 10 a quarta dividido por 10 ao quadrado dá 10 ao quadrado. Então, isso tudo eu vou botar aqui que é ΔF menos 25. 10 ao quadrado dividido por 10 a quarta dividido por 10 ao quadrado, eu já disse para vocês que é 10 ao quadrado, né? Por quê? Porque eu subo 10 ao quadrado, subo para o numerador, ele sendo 10 a menos 2, né? Multiplico, quando eu somar, dá 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado dividido por 4. Aí, esse menos 25 eu já vou passar para cá, ó, com mais 25. Isso tudo vai ser igual à minha temperatura final. Então, 10 ao quadrado é 100. 100 dividido por 4 é 25. 25 mais 25 é 50. Então, o meu comprimento final é igual a 50 graus Celsius, certo? Eu coloquei essa questão para vocês, não pela dificuldade da resolução do problema, e sim pelo pensamento justamente que vocês têm que ter nessa junta de dilatação, que ela vai dilatar proporcionalmente para os dois lados, certo? E nunca para um lado só, tranquilo? Então vamos lá agora para a sexta questão. Então vamos lá, pessoal. Sexta questão, considera um recipiente de vidro com certo volume de mercúrio, ambos em equilíbrio térmico numa dada temperatura, conforme mostra a figura a seguir. O conjunto recipiente de vidro e mercúrio é colocado no forno a temperatura θ, como sendo θ maior que θ inicial, sejam os coeficientes da dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio iguais, respectivamente a. Então ele dá aqui para a gente quanto vale o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio, né? Já também colabora aqui para uma discussão que a gente tem que ter sempre nessas questões, a gente vê se ele está querendo saber a dilatação volumétrica, a diária ou a linear, certo? Por quê? Porque a gente vai ter que ver qual o coeficiente que ele vai estar dando para a gente. Por exemplo, ele pode pedir a dilatação volumétrica, mas ter dado o coeficiente de dilatação linear. Então, como é que eu faço, Felipe? O coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, né?
e o coeficiente de dilatação da área ele é duas vezes o coeficiente de dilatação linear. Então é só vocês fazerem essa proporção, tranquilo? Então vamos lá. Então já deu aqui os coeficientes de quantas vezes o volume do recipiente deve ser maior que o volume inicial de mercúrio para que o volume vazio, que é justamente esse volume que está sem o mercúrio, permaneça constante a qualquer temperatura. Ou seja, praticamente o que ele está falando que a variação do volume do vidro, vou botar aqui até ficou feio demais essa parte, mas ele está falando praticamente que a variação do volume desse vidro, certo? Tem que ser igual à variação do volume de mercúrio, certo? Por quê? Porque se variarem diferentes, se eles tiverem variações volumétricas diferentes, esse volume vazio não vai permanecer constante, né? Entendeu? Então a gente quer que permaneça constante, a variação do volume de um tem que ser igual ao do outro. Concorda? Então vamos lá. Variação do volume do vidro é volume inicial vezes o coeficiente de dilatação que eu chamei de alfa, pode chamar do que eu quiser, vezes a variação de temperatura, delta θ. Tem que ser igual a quem? O volume inicial do mercúrio vezes o coeficiente de dilatação do mercúrio vezes a variação de temperatura. Tranquilo? Aí percebam que os dois vão estar sendo expostos a uma temperatura igual, dependente de onde esteja, porque os dois estão juntos. Então, o delta θ são iguais, então eu posso cortar eles, né? Posso eliminar. O que é que eu vou ter de diferente aqui? O volume inicial de cada um e o coeficiente de dilatação. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, como eu só tenho o coeficiente de dilatação dado expresso numericamente, então eu vou colocar, por exemplo, aqui, volume inicial do vidro, né? Passo esse volume inicial do mercúrio dividindo, e esse coeficiente de dilatação do vidro eu passo dividindo para lá, né? Então, volume inicial do vidro sobre volume inicial do mercúrio é igual a o coeficiente de dilatação do mercúrio sobre o coeficiente de dilatação do vidro, certo? Aí, quem é esse carinha do coeficiente de dilatação do mercúrio? Vamos colocar aqui, pegar até outra cor aqui para vocês. Coeficiente de dilatação do mercúrio é de 1,8 vezes 10 a menos 4, sobre o coeficiente de dilatação do vidro, que é de 1,2 vezes 10 a menos 5. Concorda? Então, eu vou ter aqui que 1,2 e 1,8 sobre 1,2, né? Aí eu vou fazer daquele mesmo jeito. Colocar, por exemplo, no caso agora 18 vezes 10 a menos 5 sobre 12 vezes 10 a menos 6, certo? Aí aqui eu posso dividir os dois por 6, né? Aqui fica 3 e aqui 2. Então fica 3 meios, né? Que é 1,5. E esse 10 a menos 6 sobe positivo, então fica 10 a menos 5 vezes 10 a sexta, que é de 10. Concorda? Então fico aqui com 15. Tranquilo? Ou seja, o meu volume inicial do vidro sobre o volume inicial do mercúrio é igual a 15. Ou seja, o volume inicial do vidro é igual a 15 vezes o volume inicial do mercúrio, certo? Então, de quantas vezes o volume do recipiente deve ser maior que o volume inicial do mercúrio para que o vazio do recipiente permaneça constante a qualquer temperatura? Então, 15 vezes, né? A qualquer temperatura, ele sendo 15 vezes, eu vou estar garantindo que a questão está me pedindo. Tranquilo? E lembre-se daquela dica, né, do relação ao coeficiente para sempre a gente ver se está falando do mesmo coeficiente para o que a gente vai calcular, porque dependendo ele pode usar isso como maneira de pegadinha, né? E a gente acabar perdendo a questão por bobeira, tranquilo? Então vamos lá agora para a sétima questão. Então, pessoal, sétima questão é mais uma questão estilo aquela primeira, né? De comparação de escalas termométricas, tranquilo? Então, Antônio, um estudante de física, deseja relacionar a escala Celsius com a escala do seu nome A. Então, a escala Antônio. Para isso, ele faz leituras em duas temperaturas, com termômetros graduados Celsius e em Antônio. Assim, ele monta o gráfico abaixo. Qual a relação termométrica entre as temperaturas da escala Antônio e da escala Celsius? Perceba que a escala Celsius, ela varia de quanto? De 90 a 40, certo? Eu vou colocar aqui, ó, uma reta para gente, onde o máximo é 90 e o mínimo é 40, certo? E aquele correspondente que eu expliquei para vocês, que a gente chama de C, para ficar mais fácil na identificação. Tranquilo? E a escala Antônio, que eu vou representar aqui de outra cor. Vamos pegar o roxo aqui. Escala Antônio, ó. Escala Antônio, certo? Que vai de 100 até 0. E o correspondente, que eu vou chamar aqui de A, certo? Então, como é que eu faço
para relacionar as duas escalas. Aquele mesmo conceito que eu ensinei para vocês no início. Vou pegar a parte sobre o todo e vai ser igual a parte sobre o todo. Não tem segredo, tranquilo? Então a parte dessa aqui, que é C menos 40, né, que é a variação da metade aqui, C menos 40, sobre 90 menos 40, que é 50, vai ser igual à parte que é de A menos 0, que é A, sobre 100 menos 0, que é 100. Tranquilo? Então, aqui eu já me atrevo, ó, a dividir os dois por 50, que fica 1 e aqui fica 2. Tranquilo? E passo esse carinha multiplicando para lá. Então, fica com A é igual a 2C menos 80. Tranquilo? Então, aqui a gente acha a resposta que é a letra C. Beleza? Aí vem para aquele ponto que eu disse para vocês. Ele pode dar em formato de gráfico e a gente tem que ficar ligado, por exemplo, que a gente tem na cabeça que a escala de Celsius vai até 100, começa em 0 e vai até 100, né? Só que nesse gráfico, perceba que ela começa em 40 e vai até 90. Vocês estão percebendo? E aí, a escala de Antônio, ela começa em 0 e vai até 100, ó. Você está entendendo? Então a gente tem que ver essa questão também das medidas que o gráfico consegue varrer para a gente não montar a escala errado. Por quê? Porque se não tivesse dado esse gráfico e ele tivesse falado, por exemplo, a temperatura de Antônio varia de acordo com a temperatura de Celsius, assim, por exemplo, com a escala de Celsius. Então a gente consideraria a escala de Celsius como começando em 0 e terminando em 100. Você está entendendo? Então vocês têm que ficar ligados nisso para não terminar também perdendo a questão por bobeira, tranquilo? Vamos lá para a oitava questão agora. Então vamos lá, pessoal. Oitava questão. Só pegar aqui. Um industrial propôs construir termômetros comuns de vidro para medir temperaturas ambientes entre 1 grau e 40 graus, substituindo o mercúrio por água destilada. Cristóvão, um físico, se opôs, justificando que as leituras no termômetro não seriam confiáveis. Por quê? Porque a perda de calor por radiação é grande? Não, né, pessoal? O coeficiente de dilatação da água é constante no intervalo de 0 a 100. Aí é justamente aí que eu quero explicar para vocês, que eu botei essa questão só para explicar para vocês a questão do comportamento anômalo da água. Aí eu trouxe esse gráfico aqui justamente para mostrar para vocês. Ó. Perceba aqui o que seria comum. Normalmente quando a gente vai aquecendo, por exemplo, sei lá, um líquido, um gás, o que seja, as moléculas elas começam a chacoalhar mais, certo? Começam a chacoalhar mais. E essa questão dele chacoalhando mais, ela vai se movendo mais rápido, certo? A molécula vai como se fosse se expandindo e ela vai ocupando um volume maior. Porém, na água, ela tem esse comportamento anômalo que vai de zero, que vai entre 0 e 4 graus. Que é o que é que acontece? A água, como vocês sabem, ela faz ligações de hidrogênio, certo? Só que entre 0 e 4 graus, essas ligações de hidrogênio elas são rompidas, fazendo com que ela tenha um rearranjo molecular. Ou seja, ela vai se aproximar e vai ter justamente essa diminuição do volume aqui. Ó. Perceba que ele botou aqui, por exemplo, 0 graus, está normal, só que a 4 graus, ó, ela está com um volume menor. E é justamente isso. Ou seja, o coeficiente de dilatação da água entre 0 e 4 graus é negativo. Por quê? Porque ao invés de ele expandir, né, de aumentar o volume, ele vai justamente se contrair. Vocês estão entendendo? Então, a água, ela tem esse comportamento anômalo e por isso ela não pode ser usada em termômetros, está entendendo? Então, a gente fica aqui com gabarito letra C, tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, então vamos lá para a nona questão. Então, nona questão, pessoal. Uma placa de alumínio com um furo circular no centro foi utilizada para teste de dilatação térmica. Em um dos testes realizados, inseriu-se no furo da placa um cilindro maciço de aço à temperatura ambiente. O cilindro ficou preso à placa, ajustando-se perfeitamente ao furo, conforme mostra a figura abaixo, certo? O valor do coeficiente de dilatação do alumínio é aproximadamente duas vezes o valor do coeficiente de dilatação térmica do aço. Só que assim, nesse conjunto de 200 graus, é correto afirmar que, ou seja, ele fala para a gente que o coeficiente de dilatação do alumínio é igual a duas vezes o coeficiente de dilatação do aço. Ou seja, o alumínio se dilata mais do que o aço. Concorda? Então vamos lá. Letra A. O cilindro de aço ficará ainda mais fixado à placa de alumínio, pois o diâmetro do furo da placa diminuirá e o diâmetro do cilindro aumentará. O que é que acontece? A 200 graus, a gente vai ter uma dilatação maior do alumínio. Ou seja, o cilindro ele não vai ficar preso à placa. O cilindro ele vai passar pela placa, né? Já que o alumínio ele vai conseguir ter uma abertura maior nesse orifício do que o aço. Tranquilo? Então, a gente já elimina aqui a letra A. Letra B. O cilindro de aço soltar-se-á da placa de alumínio, pois em decorrência de aumento de temperatura, o diâmetro do furo aumentará mais que o diâmetro do cilindro. É justamente essa correta, certo? Por quê?
Porque a placa, por ela ter um coeficiente de dilatação maior, ela vai se dilatar mais. Então, o cilindro de aço ele não vai mais conseguir ficar fixo à placa, concorda? Então, letra C. Não ocorrerá nenhuma mudança, pois o conjunto foi submetido à mesma variação de temperatura. Ser submetido à mesma variação de temperatura não quer dizer que ele vai ter a mesma dilatação, né? Aquilo que eu expliquei para vocês. Metais diferentes respondem até a temperatura de maneiras diferentes, né? Então, letra C está errada. Letra D. O cilindro soltar-se-á da placa porque sofrerá uma dilatação linear e, em função de conservação de massa, ocorrerá uma diminuição do diâmetro do cilindro. Então, justamente, não, a gente não tem como aumentar a temperatura essa diminuição do diâmetro do cilindro. Pelo contrário, o diâmetro do cilindro vai aumentar, né? E é justamente isso que, se a gente aquecesse só o cilindro, iria deixar ele preso mais ainda. A placa, dependendo da temperatura, poderia até causar um rompimento desse cilindro, né? Um efeito adverso, devido a ter pressão demais no cilindro empurrando a placa. Então, letra E, não é possível afirmar o que acontecerá, né? Aí a gente já discorda. Se a gente tem que o coeficiente, ele já deu pra gente essa proporção dos coeficientes de dilatação, então dá pra gente saber o que vai acontecer, né? Então já tá errado aí. Pois as dimensões iniciais da placa e do cilindro são desconhecidas. E não importa pra gente, se a gente sabe que um coeficiente é maior do que o outro, a gente consegue comparar como vai ser mais ou menos a dilatação de um e de outro. Tranquilo? Então vamos lá agora para a questão 10. Questão 10. As seguintes informações são feitas a respeito de duas barras x e y que compõem uma lâmina bimetálica. Sabe-se que o coeficiente de dilatação de x é maior que o coeficiente de y, ou seja, vamos botar aqui, opa, alfa de x maior que alfa de y, tranquilo? Então, caso haja aquecimento do sistema, a lâmina bimetálica, o que é que vem para vir na cabeça de vocês quando eu falo lâmina bimetálica? Vamos representar isso aqui de vermelho como sendo, vou até colocar aqui o metal 1, certo? E aqui, por exemplo, de roxo, como sendo o metal 2. Então, é mais ou menos uma lâmina que tem dois metais, certo? Seja um em cima e outro embaixo, dependendo de como ele especificar para vocês na questão, ou então nem especificar, né? Só fazer uma comparação assim, para vocês irem vendo pelas alternativas. Então, vamos lá. Caso haja aquecimento do sistema, a lâmina bimetálica será dobrada para o lado em que a barra X estiver. Ou seja, se a gente falar aqui que X seria nosso M1 e Y M2, ele está falando que quando a gente aquecer esse sistema, certo? A lâmina vai dobrar para quem tiver o maior coeficiente de dilatação, que não é o que acontece. Por quê? Quem tem um coeficiente de dilatação maior não vai dobrar mais, né? Vamos pensar numa curva, certo? Numa curva, mais ou menos assim, ó. Quem é que é maior? Esse comprimento interno ou comprimento externo? Comprimento externo, concorda? Ou seja, a lâmina externa, se a gente fizer a analogia entre a barra bimetálica e essa curva, a lâmina externa seria justamente a de X. Por quê? Porque ela tem um coeficiente de dilatação maior, ela vai se dilatar mais. Então, ela vai percorrer um caminho maior por fora, concorda? E a interna seria justamente a Y. Por ela ter um coeficiente de dilatação menor, ela vai se dilatar menos, certo? Então, ela vai dobrar menos. Se a gente for fazer mais ou menos um desenho, ficaria tipo assim, ó. É, essa questão da vermelha. Ficaria tipo assim, ó. Certo? Aqui colocaria M1, tranquilo? E aqui eu vou desenhar M2 agora, ó. Desenhando M2, ó. Tranquilo? Perceba que M1 ele se dilata mais do que M2, consequentemente ele percorre um caminho maior. Você está entendendo? Então, ela não vai ser dobrada para o lado que estiver na barra X. Ela vai ser dobrada para o lado de Y. Perceba que a barra está virando para baixo, ó. Tranquilo? Então, a 1 está errada. Caso haja o resfriamento do sistema, a lâmina bimetálica será dobrada para o lado em que estiver a barra X. E é justamente o que a gente acabou de conversar, só que no lugar de aquecimento a gente está falando de resfriamento, ou seja, a barra X, como ela tem um coeficiente de dilatação maior, ao mesmo tempo que ela dilata mais em temperaturas altas, ela contrai mais em temperaturas baixas. Ou seja, quando a gente tem uma temperatura baixa, o desenho dela vai ser mais ou menos assim, ó, pessoal. Ser mais ou menos assim, ó. Um pouquinho puxando aqui para cima. Cadê a outra roxa? Então,
Tranquilo? Então ela vai estar puxando aqui para cima para o lado da barra X. Vocês estão entendendo? Porque ela vai se comprimir, então ela vai se comprimir e a barra, a outra tende a acompanhar meio que aquele espaço vazio, né? Então ela vai ficar um pouquinho torta, tranquilo? Então ela vai ficar dobrada aqui para o lado que tiver a barra X, já que o coeficiente de dilatação dela é maior, ela consegue também se comprimir mais, então, que é verdadeiro. Caso haja o aquecimento do sistema, Y vai se dilatar mais que X, que não é verdade, né? Se o coeficiente de dilatação de X é maior que Y, então Y se dilata menos que X. Então isso aqui está errado. Caso haja resfriamento do sistema, X vai se contrair mais do que Y, que foi o que a gente acabou de falar, né? Que é verdade. Então, não há possibilidade de uma lâmina bimetálica ser dilatada de forma uniforme, que é aquilo que eu disse para vocês. Metais diferentes, elas se comportam de maneiras diferentes. Então, não tem como ela, quando a gente tiver, por exemplo, uma dilatação, né? Ela ficar retinha, ela sempre vai ficar meio que torta, né? Então, o que torna essa alternativa 5 verdade. Então, a gente fica aqui com 2, 4 e 5. Fica aqui na alternativa letra E. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido todas as dicas, certo? Peço para vocês deixarem um like no vídeo, deixarem os comentários aí também se tiver teve alguma dúvida. Caso também tenham sugestões de temas para a gente fazer aqui algumas mentorias para vocês, dar mais dicas. Peço também que vocês acompanhem as aulas que já foram postadas, certo? Por exemplo, a aula de função quadrática, ela tem dicas fundamentais que vocês conseguem resolver, por exemplo, questões de função que pedem x do verso, y do verso. Aí vão voltar em 10 segundos no máximo. Então, se vocês praticarem, vocês conseguem. Então, a gente pede para vocês assistirem, porque todas as aulas têm muitas dicas, tranquilo? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam bem, né? Fiquem tranquilos aí que vai dar tudo certo e continuem nessa preparação, beleza? Valeu, pessoal. Espero vocês na próxima mentoria.